Seus pés, em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui está a tua filha diante de ti, Pai. Já entendemos, ó Pai, que a tua filha, Senhor Deus, está nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor, Senhor Deus, já colocou algo poderoso na mente, Senhor Deus, no coração da tua filha para passarmos para nós, ó Pai. Agora, Espírito Santo, esteja com ela, Senhor Deus. Usa a tua filha, Senhor Deus, poderosamente, ó Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ouvir da sua porção, Senhor Deus. Que o nosso coração, que a nossa mente, Senhor Deus, venha estar aberto, Senhor Deus, para ouvir da tua palavra, Senhor Deus. Usa a tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém. Que as palmas louvam ao Senhor. Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de João 5:1. João 5, versículo 1, que fala sobre a cura de um paralítico de Betesda. E o texto diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e ali Jesus subiu para Jerusalém. Ora, Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nestes, assim, havia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois desse movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Até aqui, irmãos, pode sentar em nome de Jesus. A palavra de Deus vem falar que esse homem ele estava ali há muito tempo. E era um lugar chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Era um lugar que só tinha pessoas enfermas, excluídas, um lugar que cheirava mal, um lugar que não tinha esperança, um lugar onde todos estavam na mesma condição, com enfermidades diferentes, mas na mesma condição. A palavra diz no verso 6 que Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado. Eu quero te falar que Jesus hoje ele vê e sabe da sua condição. Porque se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem seria: Jesus te vê. Porque não importa quanto tempo que você está passando por algo que você olha e fala que não tem jeito, mas a palavra diz que Jesus ele sabe e ele vê. Porque tem muitas pessoas que estão como esse homem, paralítico, talvez não na carne, não com a perna, com o braço, mas em algo da sua vida está paralisado. Pessoas que hoje têm 50, 60, 40 e falam: Senhor, a minha vida está paralisada nessa área. A minha vida ela não anda nessa área. Mas hoje o Senhor está sobre esse lugar. Talvez hoje aqui para algumas pessoas é Betesda, a casa da misericórdia. E o Senhor ele te vê e ele sabe da sua situação. Oh, aleluia, porque irmãos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra que nós lemos diz de um homem que não tinha esperança. Um homem que a situação, a vida que ele estava passando, ele já estava se conformando com aquela desgraça. Um homem que a mente dele estava cauterizada pela dor, enfermidade. E aí talvez ele não tinha mais fé.
Oh, aleluia. E talvez há pessoas que entraram nesse lugar como esse homem. Está vindo ao culto, mas num coração aonde é terra que só o Senhor anda, a fé está bem baixinha, bem pouquinha. Mas eu quero te falar que o Senhor, Jesus Cristo, o dono da casa, aleluia, Ele é um Deus de misericórdia. Se você está nesse lugar onde você está, aleluia, falando do Senhor, eu achei que eu estava pecando contra o Senhor, a tua palavra, a tua santidade, porque diz que sem fé é impossível o Senhor agradar de mim, mas eu quero te falar que Ele sabe, Ele vê a sua situação. Oh, aleluia. Porque é muito fácil, irmãos, a gente de fora olhar e falar: fulano não crê, fulano não crê mais. Vem ao culto, fala que é crente, mas eu não vejo ação de crente na vida dela, na vida dele. Mas eu quero te falar que o cenário difícil da tua vida, Jesus, Ele entra com autoridade e poder. Aleluia, porque no lado B vem falar que Jesus diz: queres ficar são? E essa palavra e essa pergunta de Jesus é muito forte. Porque automaticamente a gente olha e fala: ué, mas Jesus perguntar se ele quer ficar são, se ele está em um lugar sujo, ele não anda há muito tempo sem esperança. Mas essa pergunta também implica em algo. Você ser, no caso, curado, você tem que ter responsabilidade. Você está doente, te traz benefícios. E hoje eu te digo com propriedade do que eu estou passando: eu prefiro ter a responsabilidade da cura do que o benefício da doença. Aleluia, porque quando você é curado, você tem a responsabilidade de andar, de falar, de fazer, de trabalhar, de servir. Mas quando você está doente, você tem o benefício, aleluia, aleluia, de ganhar sem trabalhar, de alguém fazer aquilo que era para você fazer, de alguém cuidar de você. Oh, irmãos, quando o Senhor pergunta: queres ficar são? Ele está conhecendo o coração daquele homem. E Ele quer conhecer o meu e o seu também. Você quer ficar são ou você quer continuar doente? Aleluia. Eu estou aqui liberando o teu destino. Você quer ficar são ou você quer continuar doente? Aleluia. Porque Ele fala assim, no verso 8: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o Senhor fala para ele em outras palavras: eu libero o teu destino. A cama que era procrastinação na tua vida, ela vai virar descanso para a tua alma. Aleluia. Porque Jesus, irmãos, Ele é especialista em transformar aquilo que era maldição em bênção. Que talvez você olha para alguma coisa, para alguma roupa, para alguma foto, até mesmo para alguém, e você lembra do tempo difícil que você passou, do dia de maldição que sobreveio sobre você, da dor que uma vez a sua alma sentiu. Mas o Senhor está falando: hoje eu mudo o cenário da tua história. Aquilo que te doía não vai doer mais. Aquilo que era tristeza vai virar alegria. O lugar de briga vai virar lugar de festa. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é poderoso para transformar cenários. No verso 7, o Senhor fala assim, o Senhor pergunta: queres ficar são? E o homem fala: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Oh, irmãos, como está a sua alma hoje? Porque existem pessoas que precisam reconhecer que está doente emocionalmente. Pessoas que precisam reconhecer que precisam de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico.
E aqui o Senhor está falando com esse homem, a alma dele está amargurada. A alma dele está ferida, o coração dele está machucado, a mente dele está cauterizada pelo ambiente que ele viveu 38 anos. Ele deixou o ambiente dele paralisar a mente dele. Mas o Senhor te convida hoje a ser como Jó. Mesmo com relacionamentos, aleluia, que te empurra para o mal, mesmo com amizades que não acreditam em você, mesmo com enfermidade maligna que quer te acompanhar, você fala: não, o meu Redentor, ele vive. O meu Redentor, ele vive. O ambiente aonde eu estou de dor não vai cauterizar a minha mente, não vai ferir meu coração. Não, 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 porque o meu Redentor, ele vive. Aleluia. Porque esse homem, irmãos, ele estava 38 anos paralisado. Oh, aleluia. Aqui tem jovens. Pensa você ter vivido infância, adolescência, juventude, e quando você se torna um homem, mulher, adulta, você fala: o que eu fiz da minha vida? Nossa, a minha juventude foi paralisada. A minha infância foi paralisada. Oh, irmãos, mas o Senhor quer hoje, aleluia, destravar da tua vida e liberar o teu destino. Quando o Senhor fala: toma a tua caminhada, Ele fala: olha só, vai viver tudo que eu tenho para você, vai realizar os sonhos que eu te dei, vai em direção à missão que eu te criei, aleluia, vai dançar a música que eu coloquei para você. Oh, aleluia, 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 aleluia. Porque há pessoas desse lugar, irmãos, que não conseguem mais se alegrar diante do Senhor. E é necessário um batismo de alegria do Espírito Santo. Se perguntar como é que você está, é o ano inteiro mal. E o Senhor fala: não, 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 até ontem, porque a partir de hoje você vai dançar, você vai cantar, você vai profetizar. Oh, aleluia, você vai participar da mesa. Oh, irmão, nós estamos inseridos em um ambiente profético. E muitos desse lugar sabem que ambiente profético, aleluia, é uma palavra liberada do céu para a tua vida. E a palavra que Deus liberou para ele é: levanta, toma a tua cama e anda. E eu quero te falar palavras proféticas. Oh, aleluia, transforma a tua vida. Quem tem falado contigo? Quem tem falado contigo? Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, palavras de cura, de libertação e transformação são liberadas para a nossa vida. Quem tem falado contigo? Aleluia. E eu vi esse texto e eu fiquei observando. E no verso 7 eu fiquei me lembrando de Raquel. Eu fui lá em Gênesis, fiquei lembrando dela quando esse homem fala que não tinha ninguém para botar ele dentro da água. Irmãos, em quem você tem confiado? Você tem confiado em um parente que tem, assim, muita influência para te colocar dentro de alguma coisa? Você tem confiado na conta bancária que você tem? Tem confiado na palavra de um médico? Tem confiado em quê? Porque esse homem, ele estava colocando a pouca fé que ele tinha em uma água. Que havia uma cultura que falava que aquela água ali, aquele tanque, o anjo vinha de tempo em tempo. A água era agitada e quem entrasse primeiro era curado. E aquele homem, ele estava colocando a fé dele nisso. E Raquel, uma vez, com muita dor na alma, desanimada de persistir no milagre, desanimada de pedir ao Senhor sua cura, desanimada de orar, Raquel, ela vê seu sobrinho voltando do campo com mandrágoras. É uma planta conhecida por fertilização. E ela fala com a Lia, irmã dela: olha só, vamos fazer algo aqui. Seu filho me dá essa planta e eu deixo você dormir com Jacó uma noite. Raquel,
ela toma aquilo dali e nada acontece. Filho não vem, não fica grávida, não cura ela. Sabe por quê? Porque é a palavra de Jesus liberada na nossa vida que vai trazer transformação. E há pessoas, irmãos, até mesmo no nosso meio, que está aqui, está com o pé dentro, com o pé fora. Porque Raquel foi assim, ela estava com o pé dentro e com o pé fora. Quando ela viu que ela estava anos orando, clamando e nada acontecia, ela partiu para as forças dela. Sabe qual é o nome disso? A grosso modo, simpatia. Raquel estava acreditando que uma planta iria fazer ela ficar grávida, porque ela via Lia em ano com filho, concubinas com filho, e ela sem filho. E irmãos, a pior coisa é a gente querer dar jeitinho no tempo da espera. Não adianta, nada vai acontecer, a não ser problema, igual Sara também arrumou. E ela, irmãos, fez uma simpatia. E hoje há pessoas que acordam de manhã angustiadas, em vez de abrir a palavra do Senhor para ouvir a boca do próprio Deus, sabe o que ela faz? Abre horóscopo para saber o que Ele está falando, o que Ele está orientando fazer. Você jovem, presta atenção. Aleluia. Não deixe a sua vida ficar paralisada. Não deixe você reconhecer que depois de muito tempo você não fez nada dela. O Senhor hoje orienta a cada um, aleluia, a ouvir somente a voz do Senhor. Porque às vezes nos enganamos, irmãos. Cansamos de esperar em Deus o nosso milagre. Mas o Senhor, Ele tem o tempo certo, a hora certa de fazer na nossa vida. Não é adiantado, atrasado, não. É na hora de Deus. Aleluia. E no verso 14, vem falar que o Senhor repreende esse homem. E Ele repreende dentro do templo. Porque nos versos assim, anteriores fala que os judeus perguntam para esse homem: quem é o homem que disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era. Mas no verso 14 fala: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já a estação, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aleluia. Esse homem, ele foi curado de toda enfermidade. Ele estava pronto para viver uma vida sadia diante do Senhor e de toda a sociedade. Mas algo, aleluia, estava dentro dele e que ele não tinha sido liberto. Aqui não fala o que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo algo que poderia matá-lo e também levar ele para o inferno. E Jesus estava orientando ele: olha, você foi curado, você foi liberto, mas cuidado para você não ir para o inferno. Cuidado, porque você está voltando às velhas práticas. Você está fazendo tudo que você fazia antes. Porque cada um de nós, irmãos, temos um ponto fraco. E Satanás, ele conhece nosso ponto fraco. Ele sabe, cada um tem, é dinheiro, é mulher, é vício. Cada um tem seu ponto fraco. E até Jesus voltar, eu vou te falar, a gente vai ser tentado no nosso ponto fraco. E esse homem, ele estava querendo pecar novamente, ou já tinha feito. E Jesus adverte ele dentro do templo: irmãos, não volta para as velhas práticas. Não faça aquilo que um dia Jesus foi lá no tanque de Betesda, tirou você de um lugar que cheirava mal, um lugar que você estava caído, como mendigo, um lugar que você estava sujo, um lugar onde ninguém dava nada por você. Oh, aleluia. A palavra fala que Ele te viu naquele lugar e te limpou, te sarou, te curou. Mas não é para você voltar para as velhas práticas. Eu falo, irmãos, porque assim que eu comecei a caminhar com Jesus,
eu tinha uma mania, né, de ir para festas de dia de sábado, domingo, de família, enfim. E simplesmente era churrasco, era festinha, e eu não tinha responsabilidade do culto. Então eu estava ali muito bem, dava 7 horas, eu olhava e falava assim, não, hoje eu não vou não, sabe por quê? Porque já está muito tarde, até eu ir em casa, tomar banho, botar a roupa, pegar a criança e ir para o culto, já cheguei na hora final. E ali faltava um culto, 2 cultos, 3 cultos, passava 15 dias. Mas só, irmãos, que quem é curado tem responsabilidade. Isso é responsabilidade de quem é curado. E ali eu vivia dessa forma até um dia que Jesus me pegou na curva, igual pegou esse homem no verso aqui 14. Porque a gente ouve dentro de casa, né, que galinha de casa não se corre atrás. E foi o que o Senhor fez com esse homem aqui. Na curva, Jesus pegou ele. E aí Jesus falou com ele, olha, para de pecar, meu filho, porque dano pior pode te acontecer. E nessa noite, o Senhor trouxe cada um de nós nesse lugar, para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar, para liberar o nosso destino. Aleluia. Mas também para falar, olha, não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás, porque dano pior pode te acontecer. Não olhe para trás, porque o inimigo pode estar armando emboscada para você. Não olhe para trás, porque pode ter amizades que não são para você. Não olhe para trás, porque pode ter lugares que não é para o teu pé pisar. Eu não vou estar lá. E lugar que Jesus não está é perigoso, irmãos. Lugar que a presença dele não está é perigoso para a nossa alma. Aleluia. E a palavra diz, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. A palavra diz que Jesus curou ele, mas não diz que salvou. Em outros evangelhos fala que o homem que desceu pelo telhado, Jesus fala, os seus pecados foram perdoados. A mulher sírio-fenícia, o Senhor fala, mulher, a tua fé te curou. Mas para esse homem, Jesus fala, olha, não olha para trás, porque dano pior pode te acontecer. Ele foi curado, mas não fala que ele foi salvo. Aleluia. E a nossa maior herança é salvação. Oh, irmãos, salvação é dom de Deus, o dinheiro não compra, a influência não compra, aleluia. Ah, irmão, salvação é só Deus que pode nos dar. Aleluia, o que adianta eu ser curado nessa terra e não morar no céu? O que adianta eu ser curada nessa terra e não estar com o homem que tem palavra de vida eterna? O que adianta eu ser curada e ir para o inferno? Oh, aleluia, o Senhor fala, eu desejo te curar, mas eu quero te levar para o céu. Eu desejo te curar, mas eu quero transformar a tua vida. Oh, sai daqui curado, mas evangeliza, sai daqui curado, mas prega, sai daqui curado, mas serve, não volta para o pecado. Porque esse versículo nos diz que a doença desse homem não era de nascença, mas era da vida de pecado que ele levava. Eu conheço uma jovem que ela se envolveu com uma pessoa de aquisição, um poder muito bom. E essa pessoa era uma pessoa de bailes, de saídas. E essa jovem se envolveu com ele e teve um acidente de moto com eles dois e ela perdeu a perna. Oh, irmãos, a gente fala o que tem que acontecer, acontece, mas tem gente que procura. Eles saíram, beberam, saíram de moto, tiveram esse acidente e ela perdeu uma das pernas. Não ficaram juntos, até porque se você quer procurar alguém para você ter uma vida de relacionamento, você não vai achar no baile, amém? E ali, irmãos, a consequência do pecado dessa moça levou ela a ficar sem uma perna. E consequentemente transformou a vida dela por inteiro.
E quando nós lemos esse versículo do Senhor, a se repreendendo esse homem, nós entendemos que o pecado dele levou ele a ficar parado 38 anos. Eu não sei aquilo que está parado na sua vida, mas Jesus hoje está nessa casa. Porque a casa é dele, irmãos. O dono da casa está na casa. O Pai está na casa. O Deus de misericórdia, Ele está na casa. Ele quer tirar a sua culpa, Ele quer tirar a sua dor, a sua enfermidade. Aleluia! Ele não te trouxe aqui para expor a tua vida, a vergonha, não. Ele te trouxe aqui para te curar. E para liberar você, para viver uma vida de abundância na presença dEle. Oh, aleluia! E Ele deseja, irmãos, nessa noite, que você não só queira ser curado, mas também queira ser salvo. Porque talvez chegou pessoas nesse lugar que fala: eu já aceitei Jesus, mas a minha casa ainda não. Eu aceitei Jesus, mas a minha família ainda não. E quando Ele libera esse homem, e Ele fala: pega a sua cama e anda, sabe quem está falando? Igual Ele falou com aquele homem, aquele demoniado, que Ele falou: se volta para sua casa. Ele fala para esse homem: pega a sua cama e anda, sabe por quê? Porque havia muito tempo que ele não via a família dele. E o Senhor está te pedindo, sabe o quê? Volta para a tua casa e anuncia a minha palavra. Volta para a tua casa e fala o que eu fiz na tua vida. Volta para a tua casa melhor. Não fala, mas demonstra no comportamento o que eu fiz na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Porque esse homem, ele não foi curado só no corpo, ele foi curado também na alma. E o Senhor estava falando para ele: volta. Volta para os seus amigos, volta. Para o seu trabalho, volta. Volta para as pessoas que te viram aqui coxo, caído há muito tempo e não fez nada por você, e fala de mim. Volta para quem não te deu a mão, estendeu a mão para você, mas fala do meu amor para ela. Volta. Sabe por que a palavra do Senhor diz em Romanos que quando nós oramos por aquelas pessoas que nos perseguem, brasas vivas, aleluia, vem sobre a cabeça, irmãos. São brasas vivas, e talvez você está aí amargurado porque alguém não ajudou você no tempo que você precisava. E o Senhor fala: olha só, eu te curo por inteiro, nas emoções, no corpo, no psicológico, para você voltar e não acusar, mas falar do amor de Jesus. Porque existem pessoas dentro da nossa casa, parentela, trabalho, pessoas feridas, que precisam ouvir da palavra de Jesus que cura. Pessoas, irmãos, que precisam ver no nosso comportamento a transformação de Jesus. Aleluia. E o Senhor fala para esse homem: pega a sua cama e anda. E hoje o Senhor fala para você: pega a sua cama e anda. Aquilo que era vergonha vai ser exaltação na sua vida. Aquilo que te dava dor, eu estou transformando em bênção na sua vida. Alguém um dia te viu caído, hoje vai te ver curado. Alguém te viu ali sujo, vai te ver limpo. Alguém te viu sem nada, vai te ver com tudo. Porque eu sou o Deus da restauração, aleluia. E quando Ele fala restauração, é tudo por completo. Ele restaura a vida, Ele restaura condições, Ele restaura anos de vida, Ele restaura tudo. Porque quando o Senhor quer restaurar, até abraços perdidos Ele restaura. Quando Ele quer restaurar, até tempo de alegria e festa Ele restaura. Oh, aleluia. Quando você tiver 2 bolos, quando você fizer anos de vida, aniversário, não estranhe, sabe o que é isso? Restauração de uma festa que você não teve. Aleluia. Quando você for passear no mesmo dia em 2 lugares, 3 lugares, não estranhe, sabe o que é isso?
é permissão da restauração de Deus na sua vida, do tempo perdido que você não viveu, porque o nosso Deus é um Deus de restauração por completo, aleluia. Talvez o Senhor, alguém te olhe e fale assim: nossa, você está tão diferente, você mudou tanto. Restauração por completo. Aleluia. A sua casa está tão diferente. Restauração por completo. Nossa, quem vê teu filho, quem vê hoje, restauração por completo. Irmãos, você vai viver tudo que o Senhor tem preparado para a tua vida, quando você crê que Ele é um Deus de restauração por completo. Aleluia. Não crê que parente vai abrir, uma ficha para você e só porque ele pode, você entra naquela tal firma, não. O nosso Deus é um Deus de restauração por completo. Ah, mas o amigo influente que leva meu nome em tal lugar, não. Nós temos que crer em um Deus de restauração por completo. Ele conhece seu nome, seu sobrenome, seu endereço, seu CEP. Oh, irmãos, aleluia. Ele não precisa que você fique se humilhando a alguém quando você tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Aleluia. Que diz na sua palavra: você não vai pedir emprestado, você vai emprestar. Sabe o que falta às vezes? É a gente crer na palavra de Deus. Às vezes falta a gente crer na palavra de vida eterna, que tem autoridade e poder. Porque a palavra já foi liberada nas nossas vidas, mas precisamos tomar posse dela e caminhar. O meu Deus faz. O meu Deus faz. O meu Deus pode. O meu Deus tem poder. O meu Deus coloca favor sobre a minha vida. Quando eu chegar, a porta já está aberta. É favor de Deus, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. E às vezes nós estamos como esse homem no tanque de Betesda, esquecidos há muito tempo. Aleluia. E amargurados, sem esperança. Mas o Senhor hoje te convida a você ter uma restauração por completo, porque Ele está sobre esse lugar. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. E que você possa guardar essa palavra no teu coração, que o Senhor te trouxe nesse lugar, para o seu destino ser liberado e você viver o melhor de Deus sobre essa terra. Jesus está voltando, irmãos. Ele está voltando. Aleluia. Mas enquanto Ele não chega, tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha e a tua vida, Ele deseja te entregar. Nessa noite, toma posse de tudo que o Senhor tem para você. Ninguém vai paralisar, ninguém vai reter, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar, ninguém vai. Aleluia, porque o Deus de obras completas está sobre esse lugar. Toma posse da sua vitória, em nome de Jesus. Que as palmas possam louvar o santo nome do Senhor. Esse é o momento. Não sei como está a sua vida. Está paralisada. Se você está deitado, aguardando as águas se agitarem. Mas como foi pregado aqui, como foi falado aqui, Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? Essa é a oportunidade. Hoje, Jesus está trazendo salvação para a tua casa. Não perca essa oportunidade. Não perca esse momento. Aproveita este momento, essa oportunidade. Aquele homem, 38 anos, ele aproveitou a oportunidade. No momento que a oportunidade chegou, ele aproveitou. E Jesus está aqui neste lugar.
Você que ainda não aceitou Jesus, que não entregou a sua vida para Jesus, este é o momento. Este é o momento de você se levantar, tomar a tua cama e andar. Este é o momento. Não perca essa oportunidade. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Não perca a oportunidade. Eu acredito que no momento na qual Jesus falou com aquele homem: o que queres que eu te faça? A resposta daquele homem foi dizer que não tinha ninguém para jogar ele dentro daquele tanque. Mas neste momento Jesus está dizendo para você: o que queres que eu te faça? Vem até mim, porque hoje é noite de levar salvação à tua casa. Hoje é noite de levar salvação na tua família. E hoje é o momento que Deus preparou para a sua vida. Jesus está aqui de braços abertos. Jesus está aqui te aguardando para você vir estar com Ele, porque Ele quer salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua família. Ele quer salvar a sua casa. A palavra do Senhor, ela foi liberada. A palavra do Senhor, ela foi liberada para nossas vidas. E o que eu quero dizer que não é sobre o que nós vamos fazer hoje quando nós ouvimos a palavra do Senhor, mas é sobre como nós vamos praticar amanhã a palavra que nós ouvimos hoje. E hoje Cristo te deu a oportunidade. Não sei se você vai ter outras oportunidades. Não sei se você vai ter outros momentos. Mas aquele homem aproveitou a oportunidade. E hoje Cristo está te dando a oportunidade. Mas não é com força e nem com violência, mas é sobre a palavra do Espírito Santo. E a palavra de Deus foi liberada para nossas vidas. Esse é o momento que Deus está te dando para você. Não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família. Não sei como você tem vivido, mas Deus está te dando a oportunidade. Assim como um dia Ele me resgatou, me tirou do lamaçal do pecado, assim como Ele fez com a minha vida, Ele também quer fazer com a sua. Mas basta dar o primeiro passo. Basta dar o primeiro passo. Se nós darmos o primeiro passo, Jesus, Ele nos abraça. Amém? As palmas louvam ao Senhor em nome de Jesus. Amém.